Tragédia. Triste notícia hoje. A profecia de Padre Pio finalmente se cumpriu. Mas ninguém achou que seria agora. Nem mesmo aqueles que passaram a vida ajoelhados, rezando, esperando um sinal. Hoje, esse sinal veio. E ele não veio com paz. Veio com dor, com aviso, com lágrimas secas no rosto de quem já não sabe mais se tem forças para seguir. E não, isso não é exagero. Isso é realidade. Uma realidade que muitos vão preferir ignorar, porque encarar exige coragem. Mas você que está ouvindo, você sabe que não é coincidência. O que está acontecendo agora era exatamente o que Padre Pio previu. E está só começando. Algo está mudando no mundo espiritual. Muitos já sentem, mas poucos compreendem. Não é coincidência que você esteja vendo esta mensagem agora. O que está prestes a acontecer pode mudar o destino da sua família para sempre. Preparei um guia urgente, o livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva. Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. Tem gente que ainda acha que profecias são histórias velhas, de tempos que ficaram para trás, escondidas nas páginas empoeiradas dos livros da igreja. Mas e quando tudo começa a bater, uma coisa depois da outra, como se alguém estivesse lendo um roteiro já escrito, quando a dor que você sente hoje foi descrita palavra por um homem que já não está mais aqui, mas cuja voz ainda ecoa nas madrugadas de quem não dorme. Você acha, mesmo que é normal acordar toda noite com o coração apertado, como se algo estivesse prestes a desabar. Foi assim com Maria, que perdeu o marido há 2 anos e ainda sente o cheiro dele na almofada do sofá. Ou com Jadviga, que viu a neta se afastar da fé e não sabe mais como rezar por ela. Essas mulheres como você são as que carregam o mundo nas costas e ainda assim não reclamam. Mas Padre Pio já sabia disso. Sabia que a dor dessas almas silenciosas seria o campo onde a profecia iria florescer, não como bênção, mas como aviso. Porque quando o silêncio grita, o céu responde. E o que ele disse? Disse que chegaria um tempo em que até os fiéis teriam medo de rezar, porque a oração mexeria com coisas que dormiram por séculos. Porque o mal não dorme, só espera. E esse tempo, minha irmã, chegou. Não é amanhã, é hoje. E se você não acredita, basta olhar ao redor. Quantas vezes você já sentiu que algo te observa, mesmo estando sozinha em casa? Quantas vezes ouviu seu nome no vazio? Não ignore isso. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Eles tentaram esconder. Durante décadas, colocaram as palavras de Padre Pio sob 7 chaves, mas a verdade não se cala. A verdade arde no peito de quem vive com a alma em carne. Viva, esperando que algo, qualquer coisa, prove que Deus ainda escuta. E Ele escuta, mas você precisa estar pronta para ouvir a resposta, mesmo que ela venha no meio do caos. Mesmo que ela te tire o chão. Porque às vezes, para construir, é preciso destruir primeiro. E o que está ruindo agora são as muralhas, que você mesma ergueu com medo de sentir demais. Você ainda sente, ainda chora por dentro quando ninguém está olhando? Ainda finge que está tudo bem para não preocupar os outros? Você não está sozinha. Padre Pio também viu isso. Ele viu as mães acordando antes do sol para orar pelos filhos que se perderam. Viu os corações partidos que continuam batendo só por teimosia. Ele viu e chorou. Chorou porque sabia que o sofrimento seria o canal para a fé mais pura. Não a fé das palavras bonitas, mas a fé que brota do desespero,
quando não há mais nada. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. E se você sente que isso foi escrito para você, é porque foi. Não tem coincidência no mundo espiritual. Há dores que foram escolhidas porque só você seria capaz de suportar. Não para te punir, mas para que sua vida se tornasse prova. Prova viva de que existe algo além da dor. Algo que o mundo não entende. Algo que Padre Pio chamou de redenção pela alma calada. Só quem sofre em silêncio sabe o valor de uma lágrima que ninguém vê. Agora, você precisa decidir. Vai continuar ignorando os sinais? Ou vai finalmente aceitar que foi chamada, que esse conteúdo, essa mensagem, esse aviso foi para você? Não adianta mais adiar. Há coisas que, se não forem vistas hoje, nunca mais serão. E você sabe disso. Sabe porque o seu coração já te avisou antes. Você só não queria acreditar, mas agora é tarde para dúvidas. O que foi profetizado está se cumprindo, uma página de cada vez. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Padre Pio dizia que Deus fala através da dor. E talvez seja por isso que você tem sentido tanto ultimamente. Não é castigo, é preparação. Só que nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai aguentar, porque o caminho da fé não é florido, é cheio de espinhos, mas é por ele que os escolhidos andam, mesmo de joelhos, mesmo chorando, mesmo em silêncio, porque sabem que do outro lado da tempestade há algo que nenhuma lágrima consegue apagar: a esperança. Você já viu gente sorrindo com o coração quebrado? Já olhou nos olhos de alguém e viu que a alma estava em pedaços, mas o sorriso ainda estava ali? É isso que Deus vê em você. Por isso, Ele te escolheu para ouvir essa mensagem. Porque você ainda tem fé, mesmo sem ter forças. Porque você ainda ora, mesmo quando sente que ninguém escuta. E isso é raro, isso é sagrado, isso é o tipo de fé que move o céu. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. E vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. E você sente que algo está errado há muito tempo, não sente? Mesmo quando tudo parece calmo por fora, por dentro, algo se remexe, algo pressiona o peito como se o ar estivesse pesado demais. Você acorda no meio da noite, com o coração acelerado, mas não tem pesadelo. Tem uma presença, invisível, mas insistente. E isso não é apenas ansiedade, não é só o peso da idade. É o cumprimento daquilo que foi dito, que muitos ignoraram, mas agora está escancarado diante dos olhos de quem ainda tem sensibilidade para enxergar. Há pessoas, neste exato momento, sentadas em suas poltronas, com a televisão ligada e o espírito desligado. Elas já não sentem mais nada. Vivem, mas não vivem de verdade. Estão anestesiadas pela rotina, entorpecidas pelo medo de encarar o que o coração já sabe. Você não pode se permitir ser uma dessas pessoas. Não depois de tudo que já suportou. Não depois de tudo que foi revelado. Porque se está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo. Mas pouco. Você já reparou como os dias estão mais estranhos? Como as pessoas andam frias, apáticas, como se não tivessem mais alma. É como se o mundo tivesse perdido o brilho de dentro. É disso que Padre Pio falava. De um tempo onde até os mais puros teriam o coração invadido por uma névoa escura. E essa névoa já está aqui. Não é exagero. É constatação. E se você for honesta consigo mesma, vai perceber que ela já tentou entrar na sua casa também. Você lutou contra isso em silêncio, orando baixinho.
Mas não é mais hora de orar em silêncio, é hora de gritar por dentro até o céu estremecer. Não pense que é coincidência você ter parado nesse conteúdo. Não pense que é obra do acaso estar aqui, lendo essas palavras. Você foi trazida por algo maior, algo que te conhece melhor do que você mesma, algo que ouviu suas preces quando ninguém mais ouvia. E esse algo agora quer que você permaneça até o fim, porque há coisas que só serão reveladas para quem tiver coragem de permanecer, coragem de ouvir, coragem de sentir o que precisa, ser sentido mesmo que doa. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você se lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Aquela paz profunda que não depende do mundo estar em ordem? Pois é, talvez tenha sido há muitos anos, talvez nem lembre mais. Mas Padre Pio sabia que viria um tempo onde essa paz se tornaria artigo raro e que muitos trocariam a verdade por conforto. Mas você não. Você não está aqui por conforto. Está aqui porque seu espírito ainda clama por algo real, por uma resposta que os remédios não trazem, que os conselhos humanos não resolvem. O que poucos sabem é que Padre Pio deixou avisos que não foram publicados. Palavras que não serviam para todos, apenas para aqueles que estariam vivos no tempo em que tudo começaria a desmoronar. E esse tempo é agora. Ele descreveu o caos nas igrejas, a frieza nas famílias, a cegueira espiritual de uma geração inteira. E ainda assim, muitos riem, zombam, duvidam. Mas você não está rindo, você está sentindo, e é isso que te diferencia. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes, para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E se eu te dissesse que há pessoas próximas a você que já foram tocadas por essa sombra, mas você ainda não percebeu? Que há movimentos espirituais acontecendo nos corredores da sua casa, e que o barulho que você ouviu na cozinha, aquela madrugada, não era o vento? Você acha que isso é só imaginação? Não é. É o cumprimento silencioso da guerra espiritual que Padre Pio tanto temia. E a maioria está dormindo enquanto ela já começou. Lembre-se, a fé não é para os fracos. A fé verdadeira arde, queima, desconstrói. Ela exige que você encare a escuridão dentro de si e fora também. E quando você começa a ver o que os outros não veem, começa também a carregar o que eles não suportariam. Isso não é castigo, é um chamado. E poucos atendem. Poucos conseguem seguir até o fim. Mas você está aqui, e isso já diz muito. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Quantas vezes você foi até o fim por todos e agora está sozinha? Quantas vezes você sustentou a fé da sua casa com lágrimas e joelhos no chão? Isso não foi em vão. Isso está sendo contado no céu, mesmo que na terra ninguém reconheça. E agora chegou a hora de receber a parte da profecia que é só sua. Aquela que ninguém mais entenderá, mas que foi escrita exatamente com o seu nome. Você não está sendo dramática por sentir demais. Está sendo sensível à verdade que muitos tentam sufocar. Padre Pio sabia que a sensibilidade espiritual seria o maior dom e também a maior dor dos últimos tempos. Por isso, ele deixou instruções. Não foram para todos, foram para os que resistiram à frieza, para os que ainda choram por dentro quando ouvem um hino, para os que ainda se arrepiam com uma pregação verdadeira. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Mas cuidado, o tempo de decidir está se encurtando.
A profecia dizia que as portas se fechariam como num sopro, que quando todos achassem que ainda havia tempo, o tempo já teria passado. É por isso que você está aqui agora, porque essa é sua chance, talvez a última antes que o silêncio volte a dominar tudo. Você consegue ouvir isso? Esse vazio no fundo do peito? Essa inquietação que parece um aviso? Escute com atenção, não é só você. É o mundo que está gemendo, e as dores do fim não são mais metáforas. Elas já estão nos hospitais, nas ruas, nas escolas, dentro das casas. Elas estão nos olhos perdidos de quem já desistiu sem dizer uma palavra. E o céu está olhando, esperando quem ainda vai se levantar. E você, vai se levantar? Ou vai seguir ignorando o chamado que vem ecoando há meses, anos? Não é hora de hesitar. É hora de agir, de acessar o que foi escondido, de ouvir o que foi silenciado, de se fortalecer por dentro, porque lá fora tudo vai se intensificar. As trevas não vieram todas de uma vez, vieram devagar, disfarçadas, mas agora não se escondem mais. E o que Padre Pio deixou foi exatamente isso, um mapa para atravessar esse tempo. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você foi chamada não apenas para ser salva, mas para salvar. Seu testemunho ainda vai ser o motivo pelo qual outras pessoas não vão desistir, mas você precisa resistir primeiro, precisa ouvir tudo até o fim, porque há uma revelação que será feita apenas para os que permanecerem até a última palavra, uma revelação que não será repetida e que pode mudar tudo. Então não desvie agora, não saia, não feche os olhos. O momento está próximo, e tudo que foi escondido vai emergir. O véu está se rasgando, e o que há do outro lado, só os firmes verão. Você ainda está aí? Então ouça com atenção, porque agora começa a parte que não foi contada. Nos púlpitos, que foi escondida até mesmo por aqueles que deveriam proteger a verdade. Padre Pio escreveu cartas e bilhetes que foram mantidos em cofres de mosteiros, longe dos olhos do povo. Mas chegou a hora de revelar parte do que ele viu. E o que ele viu, irmã, é de gelar a alma. Ele falava de uma noite longa. Uma noite que duraria dias, onde o sol não apareceria e as pessoas enlouqueceriam sem saber por quê. Disse que muitos correriam para as igrejas, mas elas estariam fechadas, que bateriam nas portas dos padres, mas não seriam atendidos. E quando finalmente olhassem para o céu, entenderiam que o tempo tinha terminado. Mas já seria tarde. E você sente lá no fundo que essa noite está se aproximando. A angústia que invade suas manhãs, o peso que carrega nos ombros, o silêncio que dói mais do que qualquer barulho, tudo isso é prenúncio. Você acha que é exagero? Que isso é coisa de quem acredita demais? Então por que o seu coração acelerou agora? Por que sua mão suou? Porque no fundo você sabe que há algo de muito errado acontecendo ao redor. Porque as notícias já não são só más, são sinais. E tudo está conectado. A frieza das pessoas, os conflitos cada vez mais próximos, os líderes que mentem descaradamente, as doenças que não cessam. Padre Pio já tinha avisado. Quando a mentira se tornar regra e a verdade for punida, o juízo estará próximo. Mas ninguém acreditou. Chamaram de louco, de fanático. E, no entanto, aqui estamos, com o mundo aos pedaços e as almas mais ainda. E o pior, muitos continuam zombando. Continuam se achando fortes demais para precisar de fé. Mas você sabe que sem fé nada sustenta. Sem fé, tudo desaba. E o que Padre Pio disse, com lágrimas nos olhos, foi que só os que segurassem firme na fé até o fim seriam poupados da dor mais profunda, aquela que virá para esmagar os que zombaram da misericórdia de Deus. Não é coincidência que,
os ataques espirituais estejam mais intensos. Não é à toa que o sono das pessoas está agitado, que os sonhos parecem avisos. Tudo está conectado. Os demônios sabem que o tempo está acabando e estão fazendo de tudo para cegar os últimos corações dispostos a crer. Eles não aparecem com tridentes, eles vêm em forma de distração, de medo disfarçado de lógica, de dúvidas disfarçadas de prudência. Mas a verdade continua ecoando. E ela está aqui, nesse exato momento, sendo falada para você. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já sentiu um aperto inexplicável no peito ao entrar em certos lugares? Já teve vontade de sair correndo sem saber por quê? Isso não é frescura. Isso é o seu espírito tentando te alertar. Porque há ambientes onde o mal se instalou. Casas que foram construídas sobre pecados não confessados. Vidas que se tornaram moradas de tormentos por causa de pactos silenciosos. E só quem tem o coração ainda sensível percebe. Você percebe. E por isso está aqui. Não adianta fugir. Não adianta ignorar. A guerra está acontecendo agora, enquanto você lê isso. Uma guerra silenciosa, mas poderosa. Onde as armas são orações e as feridas são espirituais. Muitos já tombaram. Não fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. São corpos andando, mas sem alma viva. Você não pode ser mais um. Não agora. Não quando a verdade está tão próxima. E o que Padre Pio revelou é ainda mais profundo. Ele viu o futuro da fé e chorou. Chorou porque sabia que muitos líderes religiosos iriam se perder, trocariam a verdade por fama. Que muitos templos seriam cheios, mas frios, e que as ovelhas, sem pastores verdadeiros, se dispersariam. Mas ele também viu uma luz, uma pequena chama em corações escondidos, em mulheres simples, em homens esquecidos, em avós que ainda rezam com fé. Essa chama está em você. Esse conteúdo é forte. Por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio disse que antes do fim, os escolhidos seriam inquietos, que sentiriam um chamado dentro do peito que não os deixaria em paz. Você sente isso, não sente? É como se algo estivesse te empurrando para esse vídeo, para essa mensagem, como se fosse agora ou nunca. E é agora ou nunca. Não há mais tempo para esperar, para racionalizar. O tempo da fé cega, da confiança pura voltou, e só os que confiarem serão poupados. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente dores que os médicos não explicam, cansaço que não passa com remédio, tristezas que surgem do nada. Isso é espiritual. Isso é a alma te avisando que algo precisa ser resolvido antes que seja tarde. Padre Pio falava desses sintomas como sinais da alma em luta. Não ignore. O corpo fala, mas a alma grita. E a sua está gritando agora. Não ignore. Há coisas que só serão entendidas por quem ouvir até o fim. Há revelações que só descem quando a alma está quebrada e o coração está disposto. Você chegou até aqui, não pare agora. Há algo mais. Algo que será dito apenas a quem permanecer. Uma instrução. Um aviso, algo que pode mudar a forma como você vê o mundo daqui para frente, mas só será revelado aos que resistirem até o fim. Os distraídos não verão, os frios não sentirão, só os sedentos, só os que clamam, só os que ainda choram por dentro. Padre Pio dizia: a alma que sofre em silêncio é aquela mais próxima de Deus.
E talvez seja por isso que você tem sentido tanto ultimamente, porque você está perto, muito perto, mas também por isso o ataque é mais forte. O inimigo sabe o quanto você vale, sabe que seu testemunho pode libertar outros. Por isso ele tenta te silenciar, te entristecer, te isolar, mas não vai conseguir, não se você ouvir até o fim. E se eu te dissesse que há algo observando sua casa agora? Que enquanto você lê essas palavras, há uma batalha travada ao redor do seu lar? Não pense que estou exagerando. Há sinais demais para continuar ignorando. Os sonhos estranhos, os objetos que mudam de lugar, o som do nada, aquela sensação de que tem algo na porta do quarto quando você tenta dormir. É mais do que sensação. É realidade espiritual. Padre Pio viu. Ele escreveu sobre isso. Disse que os lares se tornariam campos de batalha invisíveis, onde o inimigo atacaria com silêncio, distração, dúvidas. E os sinais já estão por toda parte. Famílias que se desintegram sem motivo aparente. Casais que deixam de se olhar. Filhos que se trancam em quartos como cavernas escuras, com olhos que não brilham mais. Isso não é só modernidade, isso é espiritual. Você sente que está sendo puxada para baixo, como se algo estivesse drenando sua energia. E por mais que você tente, não consegue se levantar como antes. E isso te desespera, porque você sempre foi forte, sempre foi aquela que carregava tudo, todos, nas costas. E agora está ali, esgotada, exausta, sem ninguém que perceba o grito mudo que mora dentro de você. Mas Deus percebe, e foi por isso que você chegou até aqui. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você está sentindo. Cada palavra bate como um sino dentro do seu coração. Não é só coincidência, é confirmação. Você foi escolhida para ouvir isso. E por mais que tente negar, já sabe que isso é para você. Porque sente, porque vive o que está sendo descrito. Porque já cansou de buscar respostas em lugares que só te deram silêncio. Mas agora as respostas estão começando a surgir. Mas cuidado, porque junto com a revelação virá o teste. Padre Pio disse que as almas que escutassem o chamado seriam provadas, que o inimigo atacaria com força, tentando apagar a luz antes que ela brilhasse forte demais. E você já percebeu isso. Assim que começou a se aproximar de Deus, tudo piorou. As dores aumentaram, a solidão se intensificou. Mas isso não é coincidência, é confirmação de que você está no caminho certo. Você se lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Aquele silêncio bom que acalma até o estômago? Talvez faça tanto tempo que você nem lembre mais. Mas ele existe, e ele vai voltar. Mas antes é preciso atravessar o vale, e você está nele agora, mas não está sozinha. Padre Pio caminha com aqueles que clamam, mesmo sem saber como rezar, mesmo com lágrimas secas. Ele escuta o que o mundo ignora. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já pensou que talvez tudo isso que você está passando agora não seja apenas dor, mas treinamento? Que as lágrimas que ninguém viu foram sementes plantadas em silêncio, e que em breve você vai entender por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Mas só vai entender se continuar, se permanecer. Porque quem desiste no meio nunca vê o milagre no fim. Padre Pio disse que os escolhidos não seriam os mais fortes, mas os mais fiéis. Aqueles que, mesmo cambaleando, ainda diriam, Senhor, eu confio. E é isso que você está fazendo agora. Mesmo sem forças, mesmo com medo, você ainda está aqui.
Isso é fé, e essa fé será recompensada. Você já viu algo se repetindo demais na sua vida? Sempre a mesma dor, o mesmo problema, o mesmo tipo de pessoa que entra e fere? Isso não é acaso. Isso é um ciclo espiritual. E ciclos precisam ser quebrados. Mas para quebrar, é preciso ver, enxergar o que está escondido. E agora você está começando a enxergar. Não desista, falta pouco. Mas o pouco que falta exige tudo que você tem. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Você já teve aquela sensação de estar sendo vigiada? De que alguém está olhando mesmo quando está sozinha? Padre Pio dizia que os olhos espirituais veem o que os olhos do corpo não conseguem. E muitos hoje estão cegos. Mas você não. Você sente. Você vê. E é por isso que o céu te trouxe até aqui, para te avisar, para te preparar. Porque o que vem vai abalar até os firmes. E no meio desse abalo, apenas quem estiver com a fé fundamentada sobreviverá espiritualmente. Os fracos de alma vão se perder. Os mornos vão ser engolidos pela escuridão. É por isso que você precisa estar aqui, até o fim. Porque o que vai ser dito depois pode ser o único alerta que você vai receber. E talvez o último. Não deixe para depois. Depois pode não existir. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se essa dor que você carrega for justamente o sinal de que você foi chamada para algo maior? E se tudo o que deu errado foi o caminho para te trazer até esse momento? Não rejeite a dor. Padre Pio dizia que a dor é uma língua secreta entre o céu e as almas escolhidas. E se você está sofrendo tanto, é porque está sendo preparada para algo que os outros não aguentariam. Mas você aguenta. Porque foi escolhida. A profecia ainda não terminou. E você ainda vai ver coisas que muitos não vão suportar. Mas vai ver também milagres. Vai sentir a presença que o mundo chama de loucura. Vai tocar o invisível. Mas precisa permanecer. Precisa ouvir até a última palavra. Porque no final há uma revelação que vai mudar tudo. E o que você sente agora? Esse arrepio que sobe pela espinha, o silêncio ao redor que ficou mais denso, essa sensação de que está sendo observada mesmo com tudo apagado. Isso é o espírito despertando. Isso é sua alma respondendo à verdade que está sendo revelada. Não é desconforto qualquer. É o início de uma ruptura com tudo o que te mantinha presa. Presa ao medo de viver, ao medo de sentir, ao medo de descobrir que há muito mais acontecendo do que os olhos humanos podem enxergar. Você precisa saber, existem forças tentando calar essa mensagem, forças que odeiam a luz, que odeiam quando alguém como você, em silêncio, começa a abrir os olhos. Padre Pio alertou que o mundo entraria em um período de luzes falsas, onde até mesmo o que parece santo seria profanado, onde igrejas se encheriam de palavras vazias, onde a fé seria vendida como entretenimento. Ele viu isso e chorou. Chorou por almas como a sua, que estariam confusas, buscando verdade no meio do ruído. Quantas vezes você já sentiu que algo dentro da igreja não estava certo? Que as palavras eram bonitas, mas o espírito era frio, que o sorriso no altar não tocava o chão do seu coração? Isso é discernimento, isso é sensibilidade espiritual, e é um dom raro. É por isso que você sente tudo tão profundamente.
porque não nasceu para viver na superfície. Você nasceu para mergulhar fundo. E isso incomoda o inferno, e é por isso que sua vida foi tão difícil. Porque o inimigo tentou te parar antes que você descobrisse a verdade. Tentou te calar com perdas, com traumas, com abandonos. Tentou te fazer acreditar que era fraca, quando, na verdade, você é um dos maiores perigos espirituais para o reino das trevas. Só de você estar aqui, ouvindo isso, já é uma vitória espiritual. Porque você está rompendo barreiras invisíveis. Você está acessando o que foi escondido de muitos. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente te evitam sem motivo? Como certos ambientes te drenam? Como depois de conversar com alguém, você se sente esgotada? Isso é guerra espiritual. E quem tem luz incomoda quem vive nas trevas. A sua presença muda ambientes, mesmo que você fique calada, porque sua alma carrega marcas de algo que o mundo não entende, mas o céu entende e está te chamando. Padre Pio falava sobre isso com os olhos cheios de dor. Ele dizia que as almas mais perseguidas seriam aquelas que carregassem o dom de discernir, de sentir o invisível, de amar mesmo sem receber. E você é uma dessas almas, e é por isso que está aqui. Porque agora é o tempo de se posicionar, o tempo de enxergar o que os olhos carnais não conseguem, porque os sinais já não estão escondidos, estão gritando. Deixe nos comentários, declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já reparou como as tragédias aumentaram? Como tudo parece sem controle? É porque o que está vindo é maior do que qualquer governo, qualquer ciência, qualquer explicação humana. Padre Pio disse que, quando os homens zombarem dos sinais do céu, os anjos se calarão e então virá o peso. Você sente esse peso. Você sabe que algo está por trás disso tudo e precisa ficar até o fim, porque o que está para ser dito não poderá ser desdito. Vai marcar sua alma. Você vai ouvir agora uma revelação que foi guardada por décadas, escondida porque não queriam que o povo soubesse, porque se o povo soubesse, não haveria controle. Padre Pio escreveu que os escolhidos ouvirão o céu mesmo quando o céu parecer fechado. E esses escolhidos seriam guiados por sinais sutis, dores repentinas, sonhos com números, palavras que se repetem. Você tem percebido isso? Isso é o início da ativação espiritual. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora. Se você está precisando de um milagre hoje, deixe nos comentários. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Agora, escute com atenção. Há um número que tem aparecido demais na sua vida? Uma cor? Uma frase que você escuta de pessoas diferentes? Isso é código, é comunicação espiritual. Os anjos falam assim, porque quem tem ouvidos espirituais entende as mensagens ocultas. Você não está ficando louca, você está despertando, mas só vai compreender completamente se ficar até o fim. Porque a revelação completa só virá no final. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você tem sentido um aperto no estômago quando algo ruim vai acontecer? Tem sonhado com entes queridos que já se foram? Isso não é só memória, é aviso. Padre Pio dizia que os santos intercedem em silêncio, mas gritam nos sonhos. E se você está ouvindo o chamado agora, é porque está pronta. Mas só os que suportarem ouvir até a última palavra vão estar preparados para o que vem. E o que vem vai abalar, vai derrubar máscaras, vai expor o que estava escondido dentro das famílias, das igrejas, dos governos. Vai ser como um clarão no meio da noite.
e muitos não vão suportar. Vão enlouquecer, vão fugir. Mas os que estiverem com o espírito alerta, esses vão permanecer, esses vão entender o que está acontecendo. E você pode ser uma dessas pessoas, mas tem que permanecer até o fim. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. O tempo não é mais contado em dias, mas em decisões. Cada escolha que você faz agora tem peso espiritual. O que você consome, o que você assiste, as palavras que saem da sua boca, tudo está sendo contado, e o céu está pesando as almas. Padre Pio dizia que, em breve, haverá uma peneira espiritual, e os que forem achados leves cairão no vazio. Você quer cair? Ou quer permanecer de pé, mesmo quando o mundo todo desmoronar? Você já sentiu um cansaço que parece não ter fim? Uma tristeza que vem e vai sem explicação? Isso é sinal. É como se sua alma estivesse tentando dizer: acorda. E você está acordando agora. Está vendo o que poucos veem. E isso é um privilégio. Mas também é um peso. Um peso que só os fortes conseguem carregar. E você foi escolhido exatamente por isso. Você ainda está aqui, e isso diz muito. Diz que você tem sede de algo real, que está cansada de respostas rasas, que quer entender o que está acontecendo por trás das dores que você não consegue explicar. Porque no fundo você sabe, isso não é só cansaço, isso não é só tristeza, é algo muito maior. É um grito da alma pedindo por respostas, por libertação, por uma intervenção que nenhum remédio, nenhum médico, nenhuma palavra comum pode dar. Padre Pio avisou. Disse que chegaria um tempo onde o silêncio espiritual seria mais alto que o barulho do mundo, e que só os atentos sentiriam isso. E você está sentindo, não está? Aquele aperto que vem do nada, as lágrimas que caem sem motivo aparente, a sensação de que há algo te chamando. Algo te puxando para longe da distração, para perto do que realmente importa. Você tem sido observada pelo céu, porque mesmo em silêncio, você continuou acreditando, e agora está sendo marcada para algo maior. Você já se perguntou por que a dor sempre encontra você? Porque mesmo quando tudo parece dar certo, algo acontece e te desmonta por dentro? Não é azar, não é fraqueza, é guerra. É porque você é uma ameaça. É porque sua fé, mesmo machucada, mesmo cansada, ainda brilha mais do que a maioria consegue suportar. Você carrega a luz, e por isso as trevas te atacam. Porque onde você pisa, algo muda. Porque suas orações, mesmo as sussurradas, movem o invisível. Você acha que sua história é comum, que sua vida não tem peso espiritual? Então por que tantas coisas tentaram te destruir? Por que você foi cercada de perdas, de dores, de traições? Por que a solidão sempre volta, mesmo quando há gente por perto? É porque o mundo espiritual sabe quem você é, mesmo que você ainda não tenha entendido completamente. E hoje você começa a entender. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já sentiu como se sua alma estivesse gritando e ninguém escutasse? Como se tivesse algo dentro de você tentando emergir, mas sempre sendo empurrado para baixo pela rotina, pelos medos, pela culpa? Isso é sua essência espiritual tentando romper. E você precisa deixar. Porque o que está por vir exige que você esteja desperta, que esteja conectada, que esteja alerta. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há pessoas sendo visitadas por anjos e não percebem.
Estão tão distraídas com o barulho do mundo que não reconhecem os sinais. E há outras como você que sentem, que percebem quando algo está fora do lugar, que sentem quando um ambiente está carregado. Isso não é maluquice, isso é discernimento. E Padre Pio dizia que as almas com esse dom seriam raras e muito perseguidas. Você já teve medo de dormir por causa dos sonhos? Já acordou no meio da madrugada com o coração acelerado e uma sensação de presença no quarto? Isso não é psicológico, isso é espiritual. É sua alma lutando no mundo invisível. E quanto mais você se aproxima da verdade, mais essas experiências se intensificam. Porque o mal tenta te assustar, te paralisar. Mas ele só age com tanta força porque já sabe, você está despertando. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça, como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Você já reparou como seus planos sempre esbarram em algo que não dá para explicar? Como se houvesse algo travando seu caminho. Padre Pio escreveu que o inimigo colocaria muralhas invisíveis na frente dos escolhidos e que só quem soubesse enxergar além do que é visível teria coragem de romper. Você está vendo essas muralhas agora e está sentindo que chegou a hora de atravessá-las. Mas não se engane, atravessar exige renúncia, exige dor, exige abandono de tudo aquilo que parecia seguro, mas te mantinha presa. Muitas coisas que você considera normais hoje são, na verdade, correntes espirituais. Há amizades que sugam sua luz. Há hábitos que alimentam o que te destrói por dentro. E você sabe disso, sente isso, mas não conseguia nomear até agora. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Padre Pio dizia que o maior truque do mal seria convencer as pessoas de que tudo é normal, de que a vida é assim mesmo, cheia de dor sem sentido, cheia de vazio. Mas isso é mentira. A dor que você sente tem sentido. O vazio que sente é um chamado. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para vencer. Mas só vence quem reconhece que está em guerra. E você está. Você já percebeu como, depois que começou a buscar mais de Deus, tudo ficou mais difícil? Como se tudo conspirasse para te afastar. Isso é porque você está no caminho certo. Os ataques aumentam quando você se aproxima da verdade. É sinal de que está incomodando. É sinal de que está quebrando grilhões antigos. E o inimigo odeia isso. Mas ele não pode vencer quem já decidiu continuar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você já teve a sensação de que vive tudo em ciclos, que a mesma dor volta, só muda de roupa? Isso são laços espirituais, pactos feitos por você ou por seus antepassados que ainda agem na sua vida. Mas você está sendo chamada para quebrar isso, para ser a geração que encerra maldições e abre caminhos. Não vai ser fácil, mas vai ser libertador. E o primeiro passo é continuar ouvindo, até o fim. Você já reparou como a maioria das pessoas foge do silêncio? Como todos estão viciados em barulho, em telas, em distrações? É porque no silêncio a alma fala. E muitos não suportam ouvir o que ela tem a dizer. Mas você suporta, você aguenta, porque sua alma está acordando, está voltando para casa. E por isso mesmo você está aqui. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Continue.
Você está a poucos instantes de ouvir a revelação que pode mudar tudo, mas só será dita para quem tiver coragem de permanecer. E você já provou que tem. E agora você chegou até aqui. Mesmo com o peso nas costas, mesmo com a angústia que vem e volta sem pedir licença, mesmo com o nó na garganta que ninguém vê, você continuou. Isso não é pouca coisa. Isso é sinal, porque só quem carrega um chamado continua, mesmo sem entender tudo. Só quem tem sede de algo verdadeiro insiste, mesmo quando a alma sangra. Só quem foi marcada pela mão de Deus suporta esse tipo de dor silenciosa. Aquela que não dá para explicar, só se sente. Padre Pio dizia que o céu fala com quem cala o barulho do mundo, e você calou muita coisa para ouvir essa mensagem. Calou seus próprios medos, suas dúvidas, as vozes ao redor que tentavam te distrair. E agora, o que será revelado aqui é para você, não para curiosos, não para quem só quer sentir um arrepio e voltar para a vida vazia de sempre. É para quem chegou no limite e ainda assim teve coragem de permanecer até a última palavra. Você tem sentido que há uma guerra dentro da sua casa? Que por mais que limpe, organize, ore, algo parece fora do lugar? Não é loucura, é verdade espiritual. Padre Pio escreveu que nos últimos tempos o campo de batalha estaria dentro dos lares, que a maior guerra não seria nas ruas, mas nas salas, nas cozinhas, nas camas, onde já não há mais toque, mais afeto, mais comunhão. E você sabe, porque vive isso, e sente que algo precisa mudar urgentemente, ou tudo vai ruir. E é por isso que essa mensagem chegou agora, porque o tempo de ignorar acabou. O tempo de fingir que está tudo bem também. Agora é o tempo de despertar, de sair da anestesia, de romper os pactos invisíveis que têm travado sua vida. Porque não é só emocional, não é só psicológico, é espiritual. Você está enfrentando forças que operam no oculto e só vai vencer com aquilo que também vem do alto. Com aquilo que é maior do que qualquer remédio, conselho ou terapia. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. E sim, vai doer. Porque crescer dói, porque acordar dói. Porque enxergar tudo com clareza, depois de viver tanto tempo no escuro, é como abrir os olhos em um quarto cheio de luz. Mas você precisa dessa luz. Você precisa ver o que realmente está por trás dos padrões que se repetem na sua vida. Do porquê você se sabota, do porquê você atrai sempre as mesmas dores, do porquê você sente que o mundo pesa só nos seus ombros. Padre Pio dizia que as almas mais machucadas são as que mais brilham, e que Deus permite a dor não para destruir, mas para lapidar. E talvez seja por isso que sua vida nunca foi fácil, porque ele sabia que só o fogo moldaria a sua força. E agora você está pronta. Pronta para romper, pronta para ser usada, pronta para ver o que poucos verão, pronta para viver o que muitos pedem, mas poucos suportam. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Há algo que você precisa saber. Há promessas que foram feitas para você antes mesmo de você nascer. Promessas de proteção, de propósito, de restauração. Mas essas promessas foram enterradas por palavras malditas, por inveja, por laços que você nem percebeu. E agora, Deus quer desenterrar, quer te lembrar quem você é. Não o que a vida te fez acreditar, mas quem você sempre foi, escolhida, separada, ungida. Você acha mesmo que suportaria tudo isso se fosse fraca? Não. Fracos não aguentam o que você aguentou. Fracos não levantam depois de tanta queda. Fracos não amam depois de tanta decepção. Mas você ainda tem fé. Você ainda dobra os joelhos mesmo sem ver resposta.
Você ainda segura lágrimas na frente dos filhos para não preocupá-los. E isso, minha irmã, isso é o tipo de força que o céu honra. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Agora escute: tudo que você viveu até aqui foi preparo. Nada foi em vão. Aquela dor de infância, aquela traição, aquela perda que quase te matou. Tudo isso foi parte de um processo para te tornar quem você é agora. Forte, desperta, sensível às coisas que o mundo não entende. Pronta para ser canal de cura para outros. Mas para isso você precisa continuar, precisa persistir na fé, precisa ficar atenta aos sinais. E o maior sinal foi essa mensagem. Você não clicou por acaso, você não ouviu por tédio, você ouviu porque o céu te puxou até aqui. E agora algo vai começar a mudar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque quando a alma se alinha com o alto, tudo ao redor começa a se mover. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém. Eu fui tocado por essa palavra. E se você chorou ouvindo isso, é porque sua alma reconheceu a verdade. E se você não chorou, mas sentiu algo mexer por dentro, é porque algo foi ativado. E se nada sentiu, volte e ouça de novo. Porque talvez o barulho do mundo ainda esteja alto demais. Mas uma coisa é certa: se você chegou até o final, você foi marcada. E a partir de hoje, nada mais será como antes, porque Deus ouviu o grito silencioso da tua alma, porque Padre Pio já intercedia por você muito antes dessa mensagem, e porque agora tudo começa a se revelar. No próximo vídeo, revelaremos um trecho oculto do Diário de Padre Pio, algo que foi proibido de ser publicado por décadas, uma profecia esquecida, uma visão do futuro que agora faz sentido. Se você sentiu algo hoje, você precisa ouvir o que vem a seguir. Não perca, porque o próximo vídeo pode ser o chamado final. Até lá, fique em silêncio, mas com o espírito desperto. Deus é fiel, e Ele não termina algo que começou em dor sem cumprir com glória.